Na minha cabeça, tudo que eu penso sobre isso tem muita coerência. E aí eu queria passar da forma que eu penso, mas muitas vezes falando, não sai como eu quero. Vou tentar falar comigo mesmo, eu acho que é mais fácil. Eu sei que há 4 anos, ou um pouco mais, eu mudei a minha vida e a minha autoimagem, a minha visão sobre mim mesma. E isso aconteceu de forma consciente e o mundo físico, ou seja, as mudanças, porque quando eu decidi mudar o meu físico, tudo começou com uma infelicidade central, que era uma infelicidade de uma vida inteira, que eu nunca fui feliz com o meu corpo. Sempre quis ser mais magra, sempre fui acima do peso, vivia no efeito sanfona, dietas restritas, aí ficava sofrendo para emagrecer, nunca dava certo, sempre voltava a estaca zero. Então, na minha vida, tudo começou com essa infelicidade, mas na sua vida pode ser que comece com qualquer outra infelicidade e insatisfação. Então, quando eu decidi mudar o meu corpo, eu decidi mudar a minha essência do que eu acreditava, do que eu fazia. E mudar hábitos é uma coisa muito difícil de se fazer. Então eu que estava acostumada a fazer dietas extremamente restritas, a nem treinar musculação e só me matar no cardio pra emagrecer de fato e passar fome e não via uma mudança duradoura no meu corpo, mas eu via um certo emagrecimento e eu perdia peso durante muito tempo e depois, sei lá, perdia 10 quilos em 3 meses, aí voltava a estaca zero, eu ganhava os 10, ou se não, eu ganhava mais do que esses 10. Porque eu tinha essa crença de que eu precisava fazer esse tipo de coisa para ser magra. Aí, a partir do momento que eu decidi mudar e encarar que, cara, se uma pessoa consegue fazer de forma diferente no mundo, ou seja, se eu via uma pessoa magra no mundo e que ela comia bem, ela, né, fazia o que gostava de fazer, por que não eu? Então, se tem uma pessoa no mundo que consegue fazer algo, a gente também é capaz de conseguir. Isso significa que não é uma verdade absoluta. É só uma verdade que você criou na sua cabeça e que muitas vezes para você é a única verdade possível e existente, mas de fato não é. Então, quando eu virei essa chave, aí o que é virar a chave? Porque esse termo também, né? Tipo, aí qual foi sua virada de chave? Tem gente que não tem uma virada de chave, mas a virada de chave na vida de todo mundo que consegue uma mudança que queria, até inconscientemente, essa virada de chave, ela é a mudança da sua forma de pensar, a mudança e quebra dos seus hábitos atuais. Então, eu quebrei o hábito de não treinar, eu quebrei o hábito de ter medo de comer. Eu vivi uma coisa totalmente contrária às minhas ideias, ou seja, às minhas crenças, e vi no mundo real a mudança acontecendo no meu corpo, a minha volta, a minha autoimagem, e a minha consequente felicidade. E não é que a minha felicidade está linkada ao meu emagrecimento, não é isso, porque agora eu ganhei um percentual gigante de gordura, eu voltei a ter velhos hábitos. E esse vídeo é sobre isso. A gente tem que se relembrar o tempo inteiro do que a gente quer que seja constante na nossa vida, do que você não quer que seja automático, porque 95% das coisas que fazemos são automáticas. E é tão inconsciente que você, no decorrer da vida, muitas vezes eu, que sou a prova viva disso, eu tive o resultado que eu queria, cheguei num físico foda, gostava da minha vida, tal, não sei o quê. Aí, gente, o ambiente, ele te molda muitas vezes ao retorno às suas crenças centrais, sabe? Porque elas nunca vão sair daqui. Não é como se você apagasse a sua memória. Você sempre vai ter na sua memória essas coisas centrais que sempre te acompanharam a vida inteira. E aí você pode quebrar os hábitos da sua vida atual e colocar aqui dentro novas ideias e novas coisas para que você quer que faça sentido e que realmente façam sentido. Então eu quebrei o hábito e quebrei a crença de que eu precisava passar fome, de que eu precisava só fazer cardio, de que eu precisava, enfim, né,
várias coisas, e que a realidade me disse e me mostrou que, cara, é real, eu não passei mais fome, eu comia pra caramba e eu comecei a ver coisas acontecendo no meu corpo que eu não via acontecendo, fazendo as dietas restritas, e comecei a ganhar massa magra, e comecei a ficar forte. Acontece que eu caí num limbo de que a minha mente voltou pra coisa da restrição. Eu fui caminhando para algo muito restrito. Eu não me permitia mais na minha vida fazer as refeições livres que eu fazia. Porque no começo disso eu fazia assim até 2 por semana. Depois que eu comecei a fazer mais refeições livres, depois que eu parei de fazer refeições livres e comecei a, cara, ficar, tipo assim, no foco 100% extremo, 2 meses sem refeição livre, obviamente o meu corpo acompanhou esse foco. Então eu tinha resultados extraordinários quando eu voltava nas consultas com a minha nutricionista. Porque eu ficava assim, 2 meses, 3 meses em restrição total de uma vida fora da dieta e treinos e tudo mais. Então o meu cérebro entendeu o quê naquele momento? Que quanto mais eu me restringia e não tinha esses momentos sociais com a galera, eu dizia só sim pra dieta e não abria as exceções que podiam ser abertas. Não estou dizendo que, ai, gente, todo dia eu vou comer uma pizza e eu vou chegar no corpo que eu quero. Não, porque a realidade tem que, né, a gente tem que andar de forma condizente com a realidade. Então não é sobre isso, mas é comer uma pizza todo fim de semana, tá tudo bem. Pra quem tem uma constância total de treino e alimentação saudável que eu tinha. Só que eu passei tanto tempo não tendo essas escapadas que eu entendi e eu criei a nova crença na minha cabeça de que o que funcionava era o estrito, era a restrição, era não me permitir de todos os fins de semana, era não ter uma vida social, era isso. E agora, e aí eu tive um episódio de compulsão alimentar, porque eu tinha muitas crises de compulsão alimentar nas antigas. E aí, quando eu tive essa nova crise de compulsão alimentar, o meu corpo, ele buscou no mundo físico essa dopamina, essa sensação boa no momento, né? Que a comida me traz. Por que a comida me traz? Porque nas antigas, era isso que eu tinha. Restrição, 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 compulsão alimentar. Eu não estava me restringindo de uma forma super extrema? Sim. O meu corpo voltou às crenças antigas, aos hábitos antigos de que, cara, você vai encontrar a felicidade comendo exageradamente aqui e você vai encontrar o prazer porque tá aqui, tá? Tem um caminho neural cravado para isso, porque eu fui ensinada assim, eu aprendi, eu mantive isso como uma crença durante muitos anos. E eu fui caindo, né, nesse vício. E muita gente não fala sobre vício em coisas ruins. A gente só fala que é o vício em dopamina, é o vício em açúcar, em carboidrato simples, numa compulsão alimentar. Mas na real eu percebi que o meu corpo voltou a ser viciado no sentimento de culpa. Então o meu corpo, ele quer o tempo inteiro voltar pra essa coisa de não posso, não consigo, comer culpada. E aí isso me leva a exagerar, me leva a ter uma nova crise de compulsão alimentar. Então se a gente não mudar as nossas sensações, nada vai mudar no mundo externo. Nada vai mudar. E quando eu tive essa primeira recaída aí, né, depois de anos, que eu tive uma nova compulsão alimentar, eu fiz algo muito errado. Que foi não olhar pra dentro de mim e pensar, cara, o que eu tava sentindo naquele momento. A primeira coisa que eu fiz na recaída foi gravar pra vocês. Então eu gravei um vídeo no TikTok, no Instagram, inclusive bombou. E mostrando que eu tava no meio de uma crise e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí eu percebi que, cara, eu tava buscando prazer ali em algo e que a falta tá em mim, sabe? Sempre tá na gente. E isso foi uma grande, cara, isso foi uma grande sacada de hoje, assim. Eu sou viciada no sentimento ruim. Eu sou viciada na culpa. E muitas vezes você aí não muda a sua vida, e não só em questão de alimentação, em tudo. Porque nós somos viciados em nos sentir do jeito que nos sentimos. E aí a gente busca em palavras e contar nossa história, o nosso passado, o nosso sofrimento e tal. E falando que é muito difícil mudar. Porque eu vim de uma trajetória tal. E eu fico falando isso aqui também. Cara, eu sou uma pessoa que eu tenho um histórico de compulsão alimentar. Eu não tenho uma relação boa com a comida. Então eu fico me jogando pra trás o tempo inteiro e me linkando a crenças de fato de coisas que eu poderia ser, eu era.
E falando que é difícil mudar mesmo, e a gente vai ter recaída. Tá bom, tudo bem, a vida ela é assim, é um tropeço de cada vez. Só que se você não tem fé em você, gente, e é por isso que eu tenho muita fé em mim. Eu boto muita fé em mim. E eu boto fé em mim num nível que eu não quero nem ouvir muitas vezes a medicina, sabe? Eu passei numa médica essa semana e ela queria me introduzir novamente um remédio psiquiátrico. Só que se eu não mudar internamente as minhas sensações antes do mundo físico mudar, nada vai mudar. Se eu mudar só a química aqui, ó, por algo externo, um medicamento, alguma coisa, mas eu não mudar conscientemente, e conscientemente, porque é isso, 95% das vezes a gente tá agindo de forma inconsciente. Se eu não mudar de forma consciente, eu vou tirar esses moduladores, né? Um remédio, uma caneta emagrecedora, talvez. Eu vou tirar essas coisas externas, essas ajudas externas, e eu vou voltar a ser o que eu sou. O que eu tô sendo e o que eu sou infeliz em ser. Não tem sentido nenhum. Então eu preciso agora, no momento atual da minha vida, botar meu cérebro pra entender que sim, eu amo e já faz parte da minha vida, é o meu lifestyle, uma vida saudável, eu treino porque eu gosto, eu como saudável porque eu gosto. Só que eu tenho que fazer o meu cérebro e mostrar pra ele, eu tenho que provar. Cara, eu acredito piamente nisso que eu tô falando, então eu só tenho que provar pro meu corpo que é real, que eu consigo fazer valer. E que eu consigo ter momentos de prazer com comida, por exemplo, no fim de semana, nos momentos que eu escolher ter, e está tudo bem. É não linkar a culpa à comida, é não linkar culpa com nada. E tentar ser mais leve o possível. Só que eu preciso sentir, então eu preciso trabalhar. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso trabalhar na minha mente. O antes, pensando no depois. Então, eu vou fazer uma refeição livre, eu vou em tal ambiente que eu não gosto, né? Falando em outras áreas da vida, não só em alimentação. Eu vou pra um lugar que eu não me sinto muito bem, mas eu preciso ir. Sei lá, a casa da minha mãe, por exemplo, vocês aí. E eu não me sinto bem com a minha mãe. Cara, você não consegue modular o seu ambiente ali muitas vezes. Mas você consegue modular a forma que você vai se sentir ali. Então, mudar é muito mais do que mudar o ambiente. Porque mudar o ambiente. Eu posso me isolar, gente. E aí eu caio nisso também. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu sou uma pessoa que cada vez mais eu falo que eu gosto de ser sozinha. E eu me vejo sozinha o tempo inteiro. E aí eu viajo sozinha. E eu janto sozinha. E eu gosto de ser sozinha. Mas muitas vezes é por isso. Porque eu não quero que o externo me desafie, entendeu? Eu quero me manter no controle o tempo inteiro. O desafio é me manter no controle o tempo inteiro com o externo descontrolado, porque as pessoas não agem da mesma forma que eu. Eu vou conviver com pessoas que muitas vezes reclamam da vida, e eu parto do princípio de que eu não gosto de reclamar. Eu vou viver com pessoas que gostam de sair pra comemorar, pra comer, e eu não quero mais ter esse link de só prazer em comida. Mas eu quero continuar com essas pessoas na minha vida. Então, mudar é muito além de mudar o ambiente. É você mudar a sua sensação e a sua forma de agir no mesmo ambiente. E quando eu fiz essas dietas e mudei o meu corpo totalmente, eu não mudei meu ambiente, porque eu morava com meus pais. Na minha casa era pizza todo fim de semana. E eu mudei a forma como eu encarava essas coisas, eu comigo mesma. E eu não mudei o ambiente, porque eu não tinha nem como mudar o ambiente. Eu trabalhava num lugar 12 horas por dia em que as pessoas só comiam mal, só falavam mal de todo mundo. E eu me vi falando mal de todo mundo, eu me vi comendo mal, até o momento que eu mudei. E eu tive que mudar no meio de um ambiente, porque eu não me demiti no momento, sabe? Não tem como. E eu tive que mudar e sempre me relembrar do que eu queria ser. E que se eu for deixar me levar pelo ambiente, eu não vou mudar nunca. Então a gente tem que trabalhar o nosso pré. Então, eu vou hoje na casa de uma galera que eu sei que reclama que vai pedir pizza, que não sei o que, não sei o que lá. E eu sei que pizza no momento atual é uma coisa que está me fazendo perder o controle. Então eu preciso ter o controle sobre mim. E é trabalhar anteriormente, quando chegar o momento da pizza, o que eu vou fazer? Cara, comer consciente. Respirar, entender, mandar sinais pro corpo. Sentir. Essa é a palavra. A gente tem que sentir que temos o controle sobre as coisas. Porque senão a gente perde o controle de fato. E é isso.